paz, queridos, tudo bem? Estou convidando algumas pessoas aqui. Já já nós iniciaremos, amém? Já nós vamos iniciar. Estou convidando algumas pessoas aqui. Amém, a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus esteja na tua casa, na tua família, na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Tudo bem, Mar? Tá tudo bem? Vamos orar? Enquanto isso as pessoas vão entrando. São 8h15, né? Provavelmente eu termino essa aula hoje. Eu não preparei. Na realidade, eu não sei qual a próxima matéria que eu vou dar. Eu provavelmente termino hoje essa matéria e vou orar a Deus qual será a próxima, tá bom? Eu pensei talvez pedras fundamentais, aliança de sangue ou sacerdócio real e maligno, mas eu vou orar, né? Ou talvez eu estava pensando também em dar estudos curtos, tipo de um dia. Eu vou ver direitinho. O que vocês acham melhor? Trazer estudos curtos de uma live só e termina. Na próxima eu vou trazendo novos estudos. Ou pegar uma matéria longa assim. Vamos orar, né? E Deus vai falar conosco. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu coloco diante de Ti a vida de cada um dos Teus filhos que estão entrando, Senhor, nessa live, que vão assistir posteriormente. Coloco diante de Ti, Senhor, que eu não venha falar de mim mesmo, que eu venha me esvaziar, Pai, do meu eu, Senhor. Que as Tuas palavras, Senhor, sejam colocadas no meu espírito, meu Deus, para que minha boca venha anunciar aquilo que deseja o Teu coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor use, Senhor, a minha vida como instrumento nas Tuas mãos. Pai, que essa palavra que fosse semeada, Senhor, nesta noite, Senhor, que seja, Senhor, que caia em terra fértil, meu Deus, e venha trazer frutos, meu Deus. Como diz a Tua palavra, dignos de arrependimento, que haja transformação, que haja fortalecimento, que haja renovo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, não permita, Senhor, que o sono, que o cansaço físico faça dispersar o Seu povo, porque muitas vezes nós queremos ouvir a Tua palavra, mas devido ao cansaço físico, meu Deus, ao cansaço, Senhor, devido a um dia de trabalho, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha, Senhor, despertar, Senhor, a vida dos Teus filhos, que eles venham permanecer firmes, Pai, sem se distrair, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que os Teus filhos venham entender, meu Deus, que esse é o tempo que o Senhor reservou para falar com eles, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha manifestar, Deus, o Teu poder sobre a vida de cada um dos Teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar de outro tipo de sonho. Nós já falamos do sonho real, do sonho profético, do sonho orgânico, né? Já falamos vários tipos de sonhos, né? Aqui nós falamos também sobre o sonho simbólico. Hoje eu vou falar mais um pouco sobre o sonho simbólico. Talvez eu termine mais ou menos com ele. Eu vou falar mais ou menos o que é, qual a diferença do sonho, como é que você sabe se o sonho é maligno, né? Primeiramente, como é que eu posso discernir? Sara, tudo bem? Como é que eu posso discernir um sonho? Às vezes o sonho é tão real, mas ele é maligno. Como é que eu posso discernir?
Por exemplo, um sonho maligno, o Senhor nunca vai misturar um sonho dele com práticas sexual, por exemplo. Um sonho que Deus te deu, você nunca vai sonhar você roubando, você se prostituindo, você matando, você entrando em adultério, você se apostatando, né? Então, o sonho, primeiramente, eles têm que estar alinhado com a Bíblia. A paz, Camila. Deus abençoe. Senti sua falta, saudades de você. Hoje deu para você entrar, né? Glória a Deus. Então, sempre quando você vai analisar um sonho, uma vez uma pessoa me contou um sonho e existia muitas práticas, né, que a Bíblia condena. E às vezes a pessoa estava pedindo discernimento. Eu tive um sonho, mas o sonho foi tão real e esse sonho me despertou, eu estou impactada com esse sonho. Mas aí ela começou a contar o sonho e tinha práticas ilícitas, né? Ou seja, porque às vezes o diabo, ele é enganador, né? As pessoas falam que, a Bíblia fala também que o diabo é o pai da mentira. Só que às vezes ele fala a verdade. Você sabia que às vezes ele fala a verdade? Vamos ver uma parte aqui que era o diabo falando, né? Paz, querida. Deus abençoe. Deus fala aqui que o diabo é realmente o pai da mentira. Mas muitas vezes ele fala de verdades para quê? Para você saber que aquilo é uma verdade e você ficar confundido. Então você não sabe se foi de Deus ou se não foi. Por exemplo, aqui, vamos ver em Atos. Abra a sua palavra aí, a sua Bíblia. Em Atos, capítulo 16, versículo 14. Amém? Acharam aí? Vou esperar um pouquinho vocês abrirem. Então, qual é o intuito que o diabo às vezes dá sonho? Primeiro, ele quer te aterrorizar. Uma das coisas, uma das funções dele. Porque se ele tirar a fé do teu coração, você não vai receber a promessa de Deus. Então, ele vem para te assustar, para te colocar medo, para roubar a tua fé, para te enganar, para você ficar atordoado, né, achando que aquilo vai se cumprir, porque o Senhor te deu uma promessa. Tem um versículo que fala: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, quando um sonho, o diabo coloca uns sonhos, porque às vezes nosso corpo, ele descansa. Tem o primeiro sono, o segundo sono, né, o terceiro sono, e aí nós entramos num sono profundo. Então, às vezes, nós não entramos completamente no sono profundo. E as coisas do dia a dia, os ataques do diabo, ele vem, porque o nosso espírito descansa, né? Mas a nossa alma está acordada, ela está envolvida com as coisas. Então, às vezes, o diabo lança setas no nosso entendimento, ou aquilo que nos perturba, ou aquilo que deixa a gente triste ou angustiado, tem medo de alguma coisa. O diabo lança em sonhos para te aterrorizar e te fazer distanciar da presença de Deus. Entendeu? Então aqui, vamos ver aqui em Atos capítulo 16, versículo 14. É uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos ver. Depois de ser batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. E seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou e lhe disse ao espírito: em nome do Senhor Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando aos magistrados, disseram: esses homens, sendo
judeus perturbam a nossa cidade e nos expõem ao costume que nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Então aqui, essa jovem aqui, ela estava mentindo acerca de Paulo? Ela estava mentindo? O espírito que estava nela estava mentindo? O espírito dizia, cadê? Versículo 16. E acontecendo que indo nós à oração, saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando, dava muito lucro aos seus senhores. Estas, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, esses homens são os que anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Eles estavam anunciando o caminho da salvação? Estavam ou não estavam? Estavam. E eles eram servos do Deus Altíssimo? Eram. Então você vê que nem sempre o diabo, ele fala mentira. Então muitas vezes o diabo coloca sonhos no teu coração para aterrorizar o teu coração. Por exemplo, se você tem medo de perder o emprego, ele vai sonhar que você foi mandado embora. Se você tem medo, não sei, de alguma enfermidade, ele vai falar que você está enfermo, que você precisa se tratar. Então ele vai querendo tirar a tua paz, né? O Senhor Jesus Cristo, ele nos deu paz, ele nos dá paz. Então sempre quando você sonha e você acorda assustado, suado, ou de repente você sonha que você, esse sonho não precisa nem saber que é do maligno, né? Quando você se sente preso, já se sentiu preso? Parece que você quer clamar o sangue de Jesus e você não consegue, e você sente uma guerra espiritual. Então você sabe que ali o diabo está travando uma guerra contra você, porque o diabo, ele tenta imitar a Deus, ele tenta nos tirar do foco da presença de Deus. Então a primeira coisa que ele vai usar é essas características de sonho. Você tem certeza que você teve um sonho? Então às vezes ele mistura uma coisa que aparenta ser de Deus, né, verdades que são de Deus, mas ao mesmo tempo mostra você roubando, ou você se prostituindo, ou você negando Jesus, né? Então o sonho que é espiritual de Deus, você nunca vai sonhar que você está traindo o seu esposo, ou de repente você que é solteiro, você está se prostituindo, ou, né, fazendo coisas ilícitas, roubando, matando, etc. O diabo, ele coloca o pecado como algo bom, né? Algo assim aparentemente bom, né? Por exemplo, um sonho que você está adorando outros deuses. Lá em Deuteronômio fala assim, ó. Abra lá comigo em Deuteronômio, capítulo 13, versículo 1, diz assim: quando um profeta, isso a Bíblia fala de, existem falsos profetas também, né? Então, todo profeta, ele tem que ser analisado biblicamente, não o profeta em si, mas é o Espírito que está, né, falando. Aqui diz, quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou um prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses. A Bíblia diz aqui, na sua Bíblia aí você pode acompanhar, esses deuses aqui está em letra minúscula. Vamos após a outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los. Não ouvirás as palavras daqueles profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor, vosso Deus, para andares neles. Assim tirarás o meio de ti. Então a Bíblia diz aqui, por isso nós temos que conhecer a palavra. Porque assim como nós podemos ser enganados, Pedro, eu já falei esse versículo, né? E não vou falar o endereço agora, mas a Bíblia fala que Jesus falou para Pedro, falou para os discípulos,
as pessoas, os discípulos falaram, olha, estão falando que o Senhor expulsa demônio por Beelzebul. Jesus, olhando para os discípulos, falou, e vocês, quem dizeis que eu sou? Pedro se levantou, o Senhor é o Filho de Deus. E ele falou assim, olha, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas, né, foi o Espírito de Deus. E Jesus falando que iria morrer, que ia ser crucificado, enfim, começou a falar. E aí Pedro, ele se levantou e falou, não, Senhor, não, nós não vamos deixar que faça isso com você. Na mesma hora, Jesus olhou para Pedro e repreendeu um espírito maligno. A parte de, né, expulsou. Como é que pode? Pedro, ao mesmo tempo que estava sendo usado por Deus, que foi o Espírito Santo, ele foi usado, o diabo soprou no ouvido dele e ele falou. Então nós, como seres humanos, nós temos essa tendência também. Eu já falei que a linha que divide o nosso espírito da nossa alma é muito, muito fino. Eu tenho que conhecer bem a palavra de Deus. A paz, Rosana, Deus abençoe. A paz, Leila, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Então eu tenho que conhecer a palavra. Então, já vi alguns profetas, algumas pessoas, porque eu já expliquei também o que é profeta. Profeta não é aquele que profetiza, né? Que tem a profecia. O profeta, ele tem outros dons embutidos, né? Isso eu não vou falar de novo porque eu já falei. Então, às vezes as pessoas se intitulam profeta e não conhecem a Bíblia. E começa a falar heresias. Por exemplo, eu já vi profecias, né? De pessoas falando que tem que largar a esposa para casar com uma que de repente é mais fiel a Deus. De repente a mulher talvez não está tão alinhada com o seu esposo. Aí vem um profeta e fala, olha, você tem que largar essa mulher que não busca muito a Deus e busca uma que vai com você para a casa de Deus. Isso a palavra de Deus diz, né? Não se apartar do seu cônjuge, né? Então a Bíblia diz muitas coisas, não somente isso. Então eu tenho que, até um sonho que eu tive, que você tem, você quer analisar se for de Deus, porque às vezes nós podemos ser enganados também. Já aconteceu de eu escrever vários sonhos que eu achava que era de Deus e não se cumpriu. No começo da minha caminhada com Cristo, Deus sempre me deu muitos sonhos e eu não sabia, ainda não sei completamente, eu não estou aqui explicando sobre sonhos porque eu estou dizendo que eu sou mais sábio do que todo mundo que está assistindo. Eu estou no caminho ainda aprendendo muitas coisas, porque o Senhor tem muitas coisas para nos revelar, né? Ninguém pode falar, não, eu já sei tudo, porque nós estamos no caminho e estamos aprendendo. Então, com um pouco de experiência que eu tenho no longo desses anos, o pouco que eu aprendi, eu já errei muitas vezes. Escrevi sonhos que eu vi que não era sonho de Deus, era um sonho orgânico. Às vezes nós estamos atribulados, preocupados com alguma coisa, principalmente, vou dar um exemplo para vocês, moças solteiras. Às vezes as pessoas que querem casar sonham com, de repente, um homem, de repente você encontrou no serviço, ou a mulher que está solteira e quer casar, ou de repente um homem, né, também está solteiro e quer achar uma esposa, ele sonha com aquela secretária do serviço, ou sonha com uma mulher que aparece, né, todos os dias no seu sonho. Então, às vezes, de repente, o seu subconsciente, você se interessou por aquela pessoa. Aí você começa a sonhar consequentemente com aquela pessoa e você acha que aquilo é de Deus, né? E você acha que Deus vai te dar aquela pessoa e às vezes não. Às vezes Deus está, né? De repente pode ser um sonho orgânico ou de repente pode ser um sonho que o Senhor vai acrescentar uma pessoa, mas não necessariamente aquela, né? Porque Deus, ele fala, né, de várias formas. Então, por exemplo, quando você vai buscar uma resposta de Deus, você tem que saber o que Deus está falando com você. Se é um sonho orgânico, o que é um sonho orgânico? Um sonho é que você está preocupado, ou você está ansioso por alguma coisa, né? E aí você sonha, você recebendo aquele algo que você está esperando. Então, nós temos que tomar cuidado. Outro versículo que fala sobre a apostasia. Por exemplo, às vezes você sonha você se prostrando diante de uma imagem. Ai, por que será que eu sonho esse sonho, né? Direto. Às vezes o diabo quer tirar você do foco de Deus. Em Gálatas capítulo 1, versículo 8, diz assim: ainda que nós mesmos, a Bíblia fala, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que está anunciado, seja anátema. Ou seja, o que seja? O que é anátema? Você sabe o que é, né?
A Bíblia fala que seja maldito. Anátema é algo maldito. Assim como já vos dissemos agora, de novo, vou-lo digo, se alguém anunciar outro evangelho, além do que já recebesse, seja anátema. Ele fala de novo. Você sabe que eu não sei você, não sei o que Deus tem falado com você. Geralmente quando Deus quer falar comigo, Ele repete 3 vezes os mesmos sonhos, com características diferentes, mas o simbolismo geralmente é o mesmo. Por quê? Inclusive na própria palavra de Deus. Você pode ver que quando Deus usa, por exemplo, em Gálatas, Ele usa em Deuteronômio, falando exatamente a mesma coisa. Por 3 vezes significa que o Senhor está afirmando, tome cuidado. Então, quando Deus te dá um sonho e você sonha 3 vezes ou mais, Deus está inquietando o teu coração para você entender que é Ele que está falando com você. Muitas vezes você fala, eu sonho há tantos anos. Eu quando era criança, eu não sei discernir esse sonho, mas eu sonhava. Talvez o Senhor estava querendo me mostrar que eu estava indo para um precipício. Eu não sei, eu sonhava muito quando eu era jovem e não tinha Cristo ainda. Eu sonhava muito, eu caindo de uma janela e nunca chegava ao chão. Eu caindo, aquele desespero, só caindo. Talvez o Senhor estava querendo mostrar que os caminhos que eu estava caminhando me levar para o precipício, para o abismo, né? Então, nós temos que buscar discernimento de Deus, né? Vamos ver outro versículo aqui em 1 João. Em 1 João, lembra que eu falei que quando o Senhor usa o mesmo versículo para dizer a mesma coisa, o Senhor está enfatizando, tome cuidado. Em 1 João, capítulo 2, versículo 4, diz assim: e essas coisas vos escrevo para que o vosso gozo se cumpra. Não, estou lendo errado, perdão. Estou lendo capítulo 1. Capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os meus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio estiveste. Este mandamento é antigo, e a palavra que desde o princípio ouviste. Ou seja, o Senhor diz que o Novo Testamento não anula o Antigo, né? O Novo Testamento é um cumprimento, é um acréscimo do Antigo Testamento. Então eu tenho que observar o Antigo e o Novo Testamento. Então, por exemplo, nós que dizemos que nós amamos a Deus e muitas vezes nós estamos longe de Deus. Por exemplo, eu amo a profecia, eu gosto de buscar profetas, eu gosto da revelação. Tem pessoas que... Eu lembro que eu antigamente, antes de entender quem era Cristo e andar com Ele como hoje eu aprendi a andar, eu sempre admirei o mundo espiritual e como Deus falava. Eu lembro que quando eu chegava na igreja, Deus usava muitas pessoas para falar comigo, no começo. Depois de um certo tempo, né, todo problema que eu passava, Deus usava um profeta para falar comigo. E eu admirava, até falava com as minhas amigas, nossa, é bom ser cristão, porque tudo Deus responde. Mas você nota que com o passar do tempo, os profetas parece que cessaram de falar com você. Por quê? Você sabe por quê? Porque muitas vezes, quando nós somos bebê na fé, o bebê ele não consegue se alimentar sozinho. Ele precisa da mamãe para alimentar, né? E com o passar dos anos, você tem que aprender a caminhar com Cristo, você tem que aprender a andar com Deus. E aí, o Senhor para de usar pessoas, porque Ele quer que você tenha intimidade com Ele e você busque a Ele, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então, eu tenho que entender o que o Senhor está querendo falar comigo em sonhos. De repente, você acha que o Senhor te dá um sonho simplesmente só para você saber? Ou quando Deus te dá um sonho, você tem que realmente buscar a interpretação? Você tem buscado? Vocês que têm acompanhado desde o começo, né? Esse estudo comigo. Senhor, eu sei que algumas pessoas aqui, Deus já deu sonhos, que já falaram até comigo, né?
Você tem buscado? Você tem escrito os sonhos que Deus tem te dado? Ou ainda você não pegou o hábito de escrever ainda os seus sonhos? Mesmo que você erre, você escreve o seu sonho, aí daqui uns meses você fala, nossa, eu escrevi esse sonho errado. Não tinha nada a ver, era um sonho orgânico. Ótimo, pelo menos você entendeu, você conseguiu interpretar que aquele sonho era orgânico. Ou talvez que era um sonho maligno, ou um sonho que não precisava de escrever, né? Porque é um sonho natural. Vamos ver aqui em 1 João, capítulo 4, versículo 1. A palavra do Senhor nos diz: amados, não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já são muitos os falsos profetas que têm se levantado no mundo. Então, a palavra de Deus diz, algumas pessoas têm medo, né, de interpretar, mas a palavra do Senhor diz, pastora, que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada nem nesse século, nem no porvir. É verdade. Eu tenho que tomar cuidado de uma pessoa estar falando em línguas ou estar atuando no Espírito e eu falar, é o diabo. Eu tenho que tomar cuidado, porque realmente a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada nem nesse século, nem no porvir. Por isso que o Senhor deu o dom de discernimento, que muitas vezes as pessoas não buscam, né? Como eu já falei em 1 Coríntios capítulo 12, existem diversos dons, né? Buscar e conhecer os melhores dons. Então, primeiro, uma das coisas que eu tenho que buscar, dom de discernimento de espíritos. Por quê? Porque eu tenho que saber quando a Bíblia fala que o espírito enganador, se possível for, enganaria até mesmo os escolhidos. Então é por isso que eu preciso buscar o dom de discernimento, para eu não blasfemar contra o espírito. Tem coisas que as pessoas fazem por aí, né? Eu já vi muitas vezes, desde a minha conversão, pessoas atuando, né, dizendo que era coisas de Deus, mas na realidade não era do diabo também, era a alma. Qual a diferença de uma pessoa ser usada pelo Espírito Santo, ou seja, ser guiada pelo Espírito, e ser usada pela alma? Por exemplo, o Espírito de Deus, ele é educado, ele não... Por exemplo, já vi pessoas, vou ter que explicar um pouquinho sobre isso. Já vi pessoas falando, nossa, pastora, quando eu fui batizada com o Espírito Santo, eu falava 3 dias e 3 noites em línguas, eu ia cozinhar falando em línguas, eu ia para o mercado falando em línguas. Na época que eu me converti, foi uma moça no monte, ela recebeu o batismo no Espírito Santo, ela estava tão feliz, tão cheia de Deus, e ela chegou em casa falando em línguas, parecia, sabe, uma pessoa que está... ela entrou com os olhos esbugalhados, e ela ficou entrava nos cômodos da minha casa e profetizando, e a gente era um novo convertido, não tinha discernimento, ela estava cheia de Deus, só que era alma pura, porque o profeta ele pode parar, eu posso falar em línguas agora, você sabe que o único dom que foi dado para você, que você pode usar a hora que você quiser, ou seja, o dom de línguas, vamos supor, eu vou orar agora, e eu vou orar em línguas, a Bíblia fala que o Espírito ora bem, né? Deus me deu o dom de línguas, então o Espírito, ele ora bem, porque ele sabe falar aquilo que eu estou querendo falar, mas não consigo. É diferente da profecia. Eu não posso profetizar o que eu quero, na hora que eu quero, quando eu quero, não, só quando Deus me dá uma profecia. Mas se eu quiser parar aqui a live e começar a orar em línguas, o Espírito Santo vai estar orando por você através do dom de línguas. Eu não sei, de repente, o que eu vou estar falando, mas o Espírito sabe. Então, é diferente. Então, por exemplo, o Senhor fala aqui, amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já são muitos falsos profetas. Primeiro, como que eu vou analisar um sonho ou uma profecia que não é de Deus, que é diabólica ou que é da carne, né? Por exemplo, tem que estar dentro da Bíblia, né? De repente, uma pessoa, vou dar um exemplo aqui, é usada por Deus, olha, vamos fazer um montinho contra o pastor da igreja, né? O pastor tá na carne, eu já vi isso já vi. O pastor talvez vai estar assistindo, ele sabe que eu tô falando dele, mas não vou citar nomes. Eu lembro que na época que eu era bebê na fé, eu acreditava em tudo quanto era profecia, tudo quanto era manifestação, né? Eu não tinha entendimento. Aí existiu um demônio, isso aconteceu dentro da igreja e eu vi, fui presente nesse aspecto. Entrou uma mulher com as características de uma serva de Deus, bem religiosa, assim, com as vestes, né? Que todo mundo diz, essa é profeta mesmo. Então ela chegou com aquelas vestes, né?
que todo mundo dizia, essa é, como diz os povos, profetona mesmo. Ela começou, eis que o pastor está em adultério, e levantou no meio da igreja, e rodou piano, e começou a falar, e chegou no altar. O pastor que se estiver me ouvindo aqui, ele vai lembrar, e ainda bem que ele era um servo de Deus, ungido pelo Senhor, e muito usado em profecia. É uma bênção ele, até hoje. E aí ela começou a profetizar, e todo mundo, meu Deus, né, o pastor, que, né, a gente admira tanto, está em adultério. E aí o pastor teve discernimento na hora que era um demônio. Ele sabia que ele não estava, ele conhecia a vida dele, um demônio para manchar as vestes dele. Ele começou, em nome de Jesus, sai dela. A mulher caiu no chão, de saiona compridona até os pés, e começou a entrar embaixo dos bancos, igual uma cobra, igual uma serpente. Os bancos eram grandões, de madeira, e todo mundo ficou assim. Eu fiquei apavorada, né? Nova convertida, não tinha entendimento de nada. E aí, quando ela vem aqui, ele falou, toca no altar, toca aqui no altar, que era um púlpito de madeira. E o diabo tocou, e ele gritava, tá queimando, tá queimando, tá queimando. Você entendeu? Se não fosse o dom do discernimento, você estava lá? Eu não sei se você era dessa época, dessa igreja, porque eu acho que essa igreja que você está falando, pode ser que tenha acontecido outras vezes também, talvez lá onde você estava também aconteceu, mas era uma igreja onde eu me converti, né? E isso acontecia muito lá nessa igreja também, né? Bom, não sei se, depois você me conta esse relato aí. Enfim, e aí essa mulher ficou endemoniada, e era aparentemente uma serva de Deus, né? Então, a gente às vezes julga pela aparência. Ah, esse tem cara de crente, esse tem cara de pastorzão. E esse mesmo pastor, gente, eu vou falar uma coisa aqui que eu preciso falar para vocês. Ah, tá, você viu em outro lugar, entendi. Agora eu entendi. Entendi. Porque às vezes Deus permite a gente ver pra gente entender. Eu lembro que eu estava num determinado lugar, nós fomos para um interior, nós íamos sempre na vigília na casa desse pastor. E uma vez chegou uma pessoa falando, um rapaz, sentou do nosso lado, pastor, eu preciso conversar com o senhor. E ele sentou, todo assim apavorado, e falou, pastor, é o seguinte, lá na igreja do meu pastor, ele deu oportunidade, tinha um homem todo de terno, bem arrumado, e o pastor deu oportunidade para ele. E ele foi lá, isso não é coisas que inventaram, eu ouvi, eu presenciei. E aí esse homem chegou, o pastor deu oportunidade para ele falou em línguas, algumas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, ele pôs a mão sobre a cabeça de algumas pessoas, tal, e aquele mover, né? E aí, no final do culto, ele pôs o microfone em cima do púlpito, abriu, tirou o nó da gravata, e aí tinha várias guias, né? Então, às vezes, existem pessoas, às vezes, que têm um espírito de engano. E ali, o que essas pessoas receberam? Porque algumas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, outras começaram a falar em línguas e aquela manifestação. Então, a Bíblia fala que existem espíritos, às vezes enganadores, entendeu? A gente não pode crer em todo espírito, porque existem pessoas que se intitulam profeta, mas não têm conhecimento da Bíblia. Então, nós temos que tomar cuidado. Nós estamos no fim dos tempos. O Senhor fala que, se possível, enganaria até mesmo os escolhidos. Abra lá em Mateus capítulo 24. Mateus 24, versículo 23, diz assim: Então, se alguém vos disser que o Cristo está ali ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até mesmo os escolhidos. Eis que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim também será a vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí ajuntarão as águias. Ou seja, existem pessoas, né, que usam o nome de Cristo para se intitular profeta,
Eu vou ler outro versículo aqui, não vou abrir, eu coloquei aqui para facilitar. Em 2 Coríntios, capítulo 11, 14 e 15 diz: não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Então, por exemplo, lembra que nós falamos, ainda que eu tiver um sonho, ou outra pessoa tiver um sonho, olha, né, vamos seguir outros deuses, eu não devo acreditar. Então, por isso que eu preciso aprender a entender qual é o sonho de Deus. Porque eu não quero ser usado pelo diabo, mas eu tenho que enquadrar a minha vida de acordo com a palavra de Deus, né? Então, por exemplo, se eu quiser falar em profecia agora, eu não posso, porque a não ser que Deus me dê alguma palavra profética, né? Eu posso de repente orar por você em línguas, me deixar ser usada pelo Espírito Santo e orar por você em línguas. É o único dom que eu posso usar a hora que eu quiser, entendeu? Eu vou orar, fazer um período de oração. A Bíblia fala que eu devo orar em línguas para que o Espírito Santo, ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Mas a Bíblia fala também que eu também tenho que orar com entendimento, porque senão você vai ficar com aquela sensação, será que eu orei pela minha mãe? Eu queria ter orado pela minha mãe. Será que o Espírito orou pela minha mãe? Será que eu orei pela igreja? Será que eu orei pelo meu casamento? Será que eu orei pelo meu filho? Então, a Bíblia fala para você orar com entendimento, mas também você deve orar em línguas, porque o diabo, ele não conhece a língua do Espírito Santo. Então, quando você ora em línguas, o diabo não pode impedir as suas orações. Então, é por isso que nós precisamos buscar os melhores dons, né? Vamos ver aqui. O diabo, às vezes, quer nos levar a práticas profanas. Existem pessoas que, já vi pessoas que me confessaram que às vezes estavam praticando atos ilícitos e acordaram praticando realmente atos ilícitos. Por quê? Porque o diabo quer te contaminar. O diabo quer contaminar as nossas vestes, né? Ele quer colocar pensamentos de prostituição, pensamentos de adultério, né? Eu já falei que o diabo muitas vezes coloca pensamentos, né? Nós não podemos impedir que o passarinho pouse na nossa cabeça, mas eu posso impedir que ele faça ninhos. Você sabe como o diabo às vezes usa o sonho? Por exemplo, às vezes a pessoa sonha com uma pessoa, né? E ela começa a sonhar direto com a pessoa nua ou seminua. E daqui a pouco, o diabo, ele quer de repente desviar, por exemplo, o cônjuge, sendo homem ou sendo mulher. A pessoa começa a ter sonhos com aquela pessoa, começa a ter, daqui a pouco ela começa a ter desejos, começa a ter atrações. Por quê? O diabo, ele começa devagarinho. Porque se você tem um sonho completamente maligno, você já vai fazer o quê? Você já vai expulsar, não vai? É a nossa tendência, você já acorda expulsando, mas o diabo às vezes coloca sentimentos, né? No teu coração para você praticar aquilo. Ou ter desejos, né? A Bíblia fala que se você desejar, né, estar com outro cônjuge que não seja o seu marido, você já praticou adultério. Vamos ver aqui em Provérbios 14. Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Por exemplo, você sabe que de repente você tem 99% de sonhos bons, né, que você acha que é de Deus, e tiver 1% de pecado, ou seja, você roubando, você se prostituindo, você procurando outros deuses. Então o sonho de Deus, ele nunca está misturado com o pecado. Então você ou é um sonho orgânico ou é um sonho maligno. O sonho de Deus não pode ser, né? Porque o Senhor, ele não mistura pecado com justiça, né? Uma coisa que eu vou falar para vocês. Eu antigamente, como eu tinha muitos sonhos, eu comprei na época que eu me converti, eu comprei alguns livros que falavam sobre sonhos. Aliás, antes de eu me converter, como eu tinha muitos sonhos, eu comprei um livro que fala interpretação de sonhos.
E depois, quando eu me converti de verdade, eu vi que aquele sonho era totalmente herege. Então, por exemplo, existem pessoas que, de repente, eu até vou dar algumas instruções aqui, mas eu vou falar para você não seguir a risca. Porque a interpretação dos sonhos, ela vem de Deus. Eu, às vezes, uma vez uma pessoa me ligou, me contou um sonho. Na mesma hora, Deus me deu o discernimento dos sonhos. E aí Deus me deu uma palavra de conhecimento, né? E aí eu falei o sonho. A pessoa falou, nossa, é verdade, exatamente isso está acontecendo. Então, às vezes, Deus dá a interpretação na hora. Ou, às vezes, você precisa orar, buscar a interpretação. Então, não significa que se você sonhar, por exemplo, com cobra, todos os sonhos vão significar a mesma coisa, não. Às vezes, Deus usa um simbolismo e Ele pode falar diversas coisas de diversas maneiras, entendeu? Então, por exemplo, não existe livros de interpretação de sonhos, ainda que sejam homens de Deus. Ele pode te dar uma linha de pensamento, mas não significa que tudo aquilo que você sonha acerca daquela coisa é a interpretação exata de Deus, né? Às vezes nós buscamos a interpretação, às vezes você conta um sonho para uma pessoa, para outra pessoa, para outra pessoa. Então, de repente, você acaba errando o caminho, porque você conta o seu sonho, buscando a interpretação, para uma pessoa, às vezes, que não tem comunhão com Deus, para pessoas que não são cristãos, para as pessoas que, de repente, não andam com Deus, ou para pessoas que não acreditam em sonhos, e, de repente, a pessoa, na ideia é sonho carnal, sonho orgânico, sonho de feijoada, né? Então, tome cuidado para você contar um sonho que você sabe que é de Deus, para pessoas que não acreditam, porque ela vai tirar a fé do teu coração e você vai acabar não buscando a interpretação dos sonhos, porque você não deu ouvido. Então, procura o teu pastor para você, de repente, contar. Se você não conseguiu interpretar, busque pessoas de Deus e juntas o Espírito Santo vai dar a interpretação. Mas a princípio você tem que orar, primeiramente, o que Deus está falando com você. Pega o hábito de você fazer isso, pega um caderninho, escreve o sonho. Se Deus te der um sonho na noite seguinte, a mesma coisa, escreve de novo, você compara um sonho com o outro, né? E passar um tempo você vai saber se esse sonho foi um sonho orgânico, se foi um sonho que não precisava ter escrito, né? Sonho comum, né? Ou se foi um sonho de Deus. E o que o Senhor está querendo falar? O grande erro é muitas vezes nós queremos interpretar o sonho precipitadamente. E às vezes nós nem oramos. A resposta é essa. Pode ser, uma parte pode ser que seja, mas o que o Senhor está querendo falar? Quando você interpretar um sonho errado, o que você tem que fazer? Às vezes nós não sabemos interpretar, porque ninguém nasceu sabendo tudo, né? Às vezes você errou na interpretação do sonho, mas não significa que esse sonho não veio de Deus. Talvez você errou na interpretação, né? Mas você sabe que é um sonho espiritual, que é um sonho de Deus, mas você pode errar na interpretação. Então nós somos falhos, né? Nós podemos errar. O bebê, quando ele começa a andar, ele já sai andando sem tropeçar, sem cair? Ele cai, não cai, ele não tropeça? É a mesma coisa nós. Nós começamos a andar no Espírito, às vezes nós erramos. O que nós temos que fazer? Não vou mais interpretações, eu não vou mais ouvir mais a voz de Deus, porque eu errei, eu não quero ser um falso profeta. O Senhor sabe que a sua intenção não era errar, a sua intenção era acertar. Mas você errou, porque você é falho. Você se levanta, né? Sacode poeira e vamos continuar caminhando. Porque o Senhor quer falar conosco, né? Eu lembro que eu errei muitas vezes, interpretei sonhos que não tinha nem nada a ver. Você sabe qual é? Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, eu tinha vergonha de falar com Deus. Você acredita nisso, gente? Acredita? Eu orava e falava, mas parece que eu tô ficando doida, parece que eu tô falando sozinha. Eu tinha vergonha de falar, orar alto, porque eu achava que estava falando sozinha, né? Inclusive as lives também, eu falava assim, mas uma pessoa que faz um programa de rádio, deve ser horrível, né? Você pregar com um aparelho que ninguém tá te vendo, você tá falando e tá sozinho. Mas na realidade, a gente tem que aprender a lidar com essas coisas, né? Então no começo era difícil. Até para interpretar sonhos, quando eu errava,
E eu ficava com vergonha de mim mesmo. Já aconteceu isso com você? De você errar e falar, meu Deus, que vergonha, se alguém ler esse caderno meu, que vergonha. Nossa. Então eu escrevi os sonhos, eu acho que ninguém nunca nem viu meu caderno. Que algumas coisas, esse caderno, né, tem algumas coisas que foram proféticas mesmo, mas tem outras coisas que pode desconsiderar. Entendeu? Então, você tem que continuar caminhando. Nós temos que estar preparados para errar. Porque às vezes nós nos culpamos, né? Eu lembro que a primeira vez que eu preguei no altar lá, eu falei uma besteira tão grande, e o Espírito Santo falou, tá errado. E eu desci com tanta vergonha de Deus, tão culpada, tão... Aí eu fui numa loja aqui, lá na Conde Sarjedas, que as pessoas de São Paulo sabem onde é. Eu falei, não, eu preciso aprender mais a buscar a palavra de Deus. Errei. Então, é uma coisa que eu sempre tinha no meu coração, de pregar a palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus. E aquilo não me parou, o meu erro não me parou. Eu falei, não, eu preciso aprender mais. Então, quando você errar, você fala, não vou mais pregar, não vou mais cantar, não vou mais fazer isso, porque eu errei. Errar é humano, entendeu? O Senhor aposta o tesouro dele em vaso de barro. Ele sabe que você, né, é pó. Mesmo assim, ele confia na gente, né? Nós temos que estar preparado, né? Quando nós erramos, nos levantar. Nós temos, infelizmente, que estar preparado para a crítica. Nós não podemos nos abalar com uma crítica e dizer, não me criticaram, eu falei na live lá e começaram a receber críticas, eu não vou mais falar porque me criticaram. Nós somos sujeitos a isso. Temos que dar sempre uma nova chance para nós mesmos. Nós não damos muita chance para as outras pessoas, né? Às vezes nós erramos, né, a interpretação. Eu tenho que saber quando o sonho é de Deus e quando não é. O que eu posso fazer para começar a receber sonhos de Deus? Existem pessoas que falam assim, eu não sonho nada, eu nunca sonho, todos os sonhos que eu tenho, eu não lembro. Muitas vezes as pessoas estão andando tão no natural, que elas não conseguem mais ouvir a voz de Deus, né? Você sabe que Deus, ele às vezes estava falando, Deus estava falando com Samuel, e o profeta Eli estava andando tão no natural, ele era um sacerdote, ele estava andando tão no natural que ele não conseguiu perceber que era Deus falando com Samuel. E ali Deus falou 3 vezes com ele, e ele, só na terceira vez, deve ser Deus que está falando com você. Então nós temos que andar em linha com a palavra de Deus. Quando é que o Senhor está falando conosco? Primeiramente, como que eu vou receber sonhos que vêm de Deus? Eu tenho que estar preparado espiritualmente, né? Eu tenho que me preparar fisicamente. Como que eu vou me preparar fisicamente? Por exemplo, quanto mais eu me alimento da palavra de Deus, mais cheio da palavra eu estou. Por exemplo, eu quero receber sonhos de Deus, mas eu não saio da televisão, eu não saio dos joguinhos da internet, eu não saio das novelas, eu não saio das amizades dos meus amigos, eu não saio, diversas coisas. Essas coisas são pecados? Não. Mas a Bíblia fala que de tudo aquilo que você faz, aquilo que você exerce mais tempo, é daquilo que o seu coração está cheio. Do que tua boca fala, é daquilo que o teu coração está cheio. Então, como é que eu vou receber sonhos de Deus se eu não paro para buscar Deus? Não, eu quero receber de Deus, eu quero ser usado por Deus, eu quero tocar para Deus, eu quero cantar para Deus, eu quero fazer as coisas para Deus, mas eu não largo as coisas deste mundo. Eu não me reservo um tempo para oração, eu não me reservo um tempo para buscar a palavra de Deus, ou não sei o que você anda fazendo, mas o Senhor está te ensinando. Você quer ouvir a minha voz? O Senhor fala para você. Então, para me ouvir. Né? Por exemplo, existem pessoas... Não é horrível? Quando... Você já... Olha, eu vou dar um exemplo claro nos dias de hoje. Não é horrível quando você está conversando com uma pessoa e a pessoa está no celular e você fala, fulano, eu tô ouvindo. Mas ele não sai do celular. Fulano, tô ouvindo. Eu tô ouvindo. Você tá percebendo que a atenção relacionada a você não está em você, está no celular. Ou no livro, ou na televisão. Aí você fala, fulano, você começa a falar, aí a pessoa fala, eu tô te ouvindo, eu só vou responder essa mensagem aqui. Você vê que o coração não está inteiro. O Senhor fala que Ele não divide a glória dEle com ninguém. E com nada. Eu quero ser usado por Deus, mas você não para ouvir o Senhor. O Senhor fala, para me ouvir.
Então, por exemplo, às vezes vai uma pessoa que nunca vai na sua casa. A gente faz isso na prática, no dia a dia, quando uma pessoa tem uma intimidade com a gente. Então eu sinto na liberdade, de repente uma pessoa chegou na minha casa e eu vou lavar a louça, porque eu tenho intimidade, eu tenho liberdade com a pessoa. Então nós temos agora uma pessoa que você não tem o hábito de ouvir, você não conhece direito. Aí a pessoa está falando com você, você vai no quarto, você vai na sala, você... Espera um pouquinho, só mais um pouquinho, eu vou responder essa mensagem, entendeu? Aí você fala, não adianta. Eu paro de falar. Quando eu tô vendo que uma pessoa não está me dando atenção, eu falo, não adianta, né? Às vezes eu já comecei a contar sonhos para pessoas, sonhos que eu fico tão impactada, às vezes eu sou que nem José. Eu começo a contar um sonho de revelação tão profunda, que eu tô tão cheia de Deus, eu quero falar para a pessoa, eu começo a contar o sonho, a pessoa muda o assunto, conversa com outra pessoa, conversa com outra pessoa, conversa com outra pessoa. Eu falo, o que é o sonho mesmo? Não, deixa pra lá. A pessoa não está pronta para ouvir. Eu vou compartilhar coisas de Deus com pessoas que não querem ouvir. Entendeu? O Senhor fala, eu vou compartilhar coisas do meu reino com você, se eu sei que você não está pronto para ouvir. Você tem que estar preparado para ouvir a minha voz, o Senhor diz para você. Você está pronto? O Senhor quer falar com você, mas você está pronto? Você quer ouvir? E se você falar, Senhor, eu quero ouvir, o Senhor vai começar a falar com você. Eu tenho certeza, porque o Senhor, Ele fala todo o tempo. Ele quer falar com você todo o tempo. Você que não está pronto para ouvir, né? Então, quando você vai contar um sonho, você tem que lembrar. Outra coisa, um sonho que é de Deus, você nunca vai esquecer dele. Você vai lembrar totalmente. Eu tenho sonhos que eu lembro exatamente todos os detalhes. Se eu tiver que contar um sonho que eu tive uma época, eu lembro de todos os detalhes, porque estão marcados dentro de mim. Estão marcados. Porque o sonho que vem de Deus, você não esquece. Ah, eu tive um sonho de Deus, mas eu não estou lembrado. Então não foi de Deus, foi um sonho orgânico, né? Então você procura lembrar todo o sonho, né? Como se você estivesse vendo. Você vai escrever um sonho? Então você para e pensa, peraí, eu vou escrever um sonho que eu sei que foi de Deus. Você pega o caderno, a caneta e você começa a lembrar. Detalhe, porque todo detalhe faz diferença. Existem pessoas que não têm paciência para ouvir detalhes do sonho. Mas se a pessoa não tem paciência para ouvir os detalhes do sonho, não adianta contar, porque eu vou contar por cima. Porque detalhes dos sonhos são importantes. Aí você fala, não, tá enrolando muito para contar o sonho, não tenho paciência. Então não adianta contar. Porque, né, você vai contar um sonho para, de repente, para o teu pastor, para uma pessoa que vai te ajudar a interpretar o sonho, ela tem que ter paciência para ouvir todos os detalhes do sonho. Porque todo detalhe, Deus não daria um detalhe de um sonho se não fosse importante. Então, se Ele te deu o detalhe, é porque é importante. Procure ser honesto, o mais honesto possível. Porque eu já vi pessoas, às vezes, contando sonhos na internet, que dá uma irritação. Sabe, a pessoa quer mostrar tanto que ela é de Deus e começa a espiritualizar demais. Eu falo, não dá. Porque o sonho que Deus te dá não significa que você é o profeta, que você é melhor do que todo mundo. Nossa, eu tive um sonho, eu sou poderoso. Não. Deus, ele dá sonho para os filhos dele, para todos os filhos dele. Então eu não sou mais espiritual porque eu tenho bastante sonho. Você não é mais espiritual porque Deus te deu bastante sonho. Deus dá sonho para todos que está disposto a ouvir, né? Então procure não aumentar o sonho. Olha, Deus mostrou isso, mas era você quer colocar, né, para mostrar que você é espiritual. O sonho que Deus te dá não é para você manipular pessoas. Entenda isso. Por exemplo, Deus te deu um sonho acerca de alguma pessoa. O Senhor fala para você contar como um sonho. Mas se a pessoa não obedecer a revelação que Deus te deu no sonho, Deus te deu, de repente, uma visão para você contar para a pessoa não se perder, não se desviar, e você conta o sonho para a pessoa. A pessoa tem livre-arbítrio. Ela pode ou não seguir a direção de Deus. Mas se ela não seguir a direção de Deus, o sangue dela não vai cair sobre você. Então você contou o sonho, entregou o recado de Deus, não é mais com você. Você não tem que manipular e controlar a situação, você tem que obedecer porque Deus falou. Não, Deus te deu. Agora vai da pessoa querer obedecer ou não. Você entendeu? E de repente, às vezes nós somos julgados e condenados porque nós tivemos um sonho. Não quero ouvir sonho de fulano não, porque esse sonho, a pessoa tem mau agouro, seu sonho é coisa ruim. Não. Deus está te levantando pessoas para falar com pessoas, para a pessoa não ir para o inferno, para não se perder. Mas se a pessoa não quiser ouvir, infelizmente, ela tem livre-arbítrio, né? O sonho nunca é para nos exaltar sobre qualquer pessoa ou qualquer situação.
nenhuma pessoa na Bíblia que teve um sonho se exaltou. Por exemplo, José não se exaltou, não usou de autoridade. Todos os profetas que tiveram sonhos, ele contou o sonho como sonho, né? Vamos ver aqui em Jó, capítulo 20, versículo 8. Abra aí comigo. Não se pode interpretar um sonho sem que se lembre dele. A Bíblia fala em Daniel, capítulo 7, versículo 1. Como é que você vai interpretar um sonho se você não se lembra dele? Você sabe que veio de Deus, mas você não sabe, né? Aqui diz aqui, se Deus lhe fala regularmente em sonhos, seria uma boa ideia manter um bloco de anotações. Ou um gravador, né? Às vezes a pessoa... Você sabe que quando você vai contar um sonho com um gravador, ou de repente no celular, não sei, tem um gravador de voz, né? O sonho contado no gravador, ele é curto. Mas você vai escrever um sonho, incrível como ele dá tantas folhas, e às vezes nós estamos meio sonolentos ainda, né? Então, de repente, uma sugestão de você gravar a tua própria voz, para depois você interpretar o seu próprio sonho. A interpretação dos sonhos tem o simbolismo, né? O simbolismo dos sonhos não é para nós inventarmos qual é o simbolismo do sonho. Nós temos que saber qual que é o simbolismo do sonho. Eu notei algumas coisas aqui. Não que você vai seguir a risca isso aqui, tá? Para que serve o simbolismo? Para nós sabermos que não somos nós que inventamos o sonho. Sonhar com símbolos geralmente são usados, né, para nos mostrar que Deus está nos dando a direção. Vamos ver aqui. O que é sonhar com peixes? Eu lembro que uma época eu sonhei com peixes. Foi a época que Deus me mandou para o Rio de Janeiro. Vou contar esse sonho rapidinho aqui. Eu sonhei que a minha casa estava toda em mármore branco. Os lustres eram de cristal, as taças eram de cristal, a mesa e a minha casa toda era toda branquinha. Tudo com os vidros todos de cristal. E um homem me chamava. Aí tinha uma parte da minha casa que era uma cozinha, que estava com móveis de madeira, móveis rústicos, antigos, sabe? E aí ele me chamava. Eu olhava aquela cozinha toda de madeira, com móveis rústicos. E aí ele me abriu a porta da cozinha e eu saía num terreno. E eu passava por uma ponte que ali tinha muitos peixes. Alguns nadando, não tinha mais água, estava secando a água. E aquele peixe abria a boca, um peixe muito grande. E aí eu passava pela ponte, porque ali tinha tido água. E aquele peixe estava morrendo. E eu falei, meu Deus, esse peixe está morrendo. E aí esse homem me chamava para fora da casa, e por fora da casa estava todo em tijolinhos à vista e muitos matos. E aí Deus me deu uma direção que eu teria que... Porque eu trabalhava aqui numa escola em São Paulo e Deus queria me levar para o Rio de Janeiro. Foi nessa época que aí eu entendi o sonho, que Deus estava querendo me tirar, que o lugar onde Deus tinha me colocado já estava pronto e que Deus ia me colocar em outro lugar para começar uma outra obra. E no sonho eu falava, meu Deus, vou ter que começar tudo de novo. E eu lembro uma vez de um sonho de um pastor que ia ser transferido, logo quando eu comecei no Evangelho. Em cima do altar era um aquário muito grande e tinha muitos peixes, e aquele aquário rachou e muitos peixes a água começou a vazar, né? E os peixes começaram a ir embora. E houve um processo naquela época, naquela igreja, e a igreja ficou praticamente vazia, os peixes foram embora. Então, geralmente, sonhar com peixes representa almas, mas também pode simbolizar prosperidade, abundância, né? E ali, então, você tem que saber interpretar o sonho. Sonhar com peixes, geralmente, né? A Bíblia, você sabe que quando se fala em peixes, simboliza almas, mas nós temos que interpretar qual é o tipo de sonho. Todo sonho que sonha com peixe simboliza almas, precisa buscar de Deus, né? Não é porque eu estou falando que sonhar com peixe é almas, que todo sonho que você tiver com peixe, você vai interpretar que é almas. Pode ser almas, mas o que Deus está querendo que você vai ganhar as almas?
que você precisa socorrer as almas, o que Deus está querendo falar com você nesses sonhos, né? Para você não desviar da sua alma, não sei. Então você tem que buscar o simbolismo. O que Deus está usando os peixes para falar o que com você? Sonhar com bebê. Geralmente, algumas pessoas falam, significa que vai ficar grávida. Pode ser. De repente, uma mulher casou há pouco tempo, de repente, né? Deus está falando que vai dar um bebê. Mas não significa literalmente isso. Pode simbolizar também projetos, um novo começo, né? Novas histórias, uma nova unção, um recomeço, né? Pode sonhar, pode ser uma bênção também que você vai receber. Um projeto que Deus está colocando nas tuas mãos, um projeto novo. Então, sonhar com bebê é algo bom. Sonhar com morto, né? Sonhar com morto não é bom. Porque existe... eu ia separar o versículo, mas acabei não me atentando para isso. Mas eu vou falar, depois você procura na Bíblia. Eu não vou saber o endereço. Se você soubesse, me coloca aí para mim. A Bíblia fala sobre Lázaro, né? Havia o rico e Lázaro, que ele quis, né? Falou, olha, Senhor, Lázaro, deixa que o pai Abraão, deixa que molha as pontas dos dedos dos meus lábios, porque, né? Aí Abraão falou, olha, a palavra de Deus fala, nenhum que está morto, uma pessoa pode ir para o inferno, nem uma pessoa que está no céu pode ir ao inferno, os mortos não podem voltar. E tem um versículo da Bíblia que fala aos mortos, né? Deixa eu lembrar direitinho do versículo. Está ordenado a morrer uma só vez. Se você achar, você me coloca aí o versículo, que eu não vou parar para procurar aqui. Quem achar aí, me coloca o versículo, por favor. Então o Senhor fala, está ordenado a morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Então sonhar com uma pessoa que morreu não significa, por mais que você ame esse parente seu, por mais que você ame de repente seu pai, sua mãe, seu tio, sua avó, seja quem for, sonhar com morto não é bom. Existem espíritos familiares, ou seja, enganadores. Quando ele sabe que você ama de repente o seu ente querido, então ele, para te enganar, ele de repente ele faz você sonhar com esses sonhos, para você achar que tem uma revelação de Deus para você, mas esqueça isso. Essa pessoa ela não pode voltar para te dar recado nenhum. Então, se você sonhar com pessoas que morreram, onde é? 9:27, não entendi. Está escrito o quê? Eu sei que é Hebreus. Vamos ler. Ela achou aqui, vamos achar. Hebreus 9:27. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Então, por exemplo, uma pessoa que morreu, se você apenas viu a pessoa e a pessoa não falou nada com você, é um espírito de maldição familiar. Ai, pastora, que palavra pesada. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor não vai usar mortos para falar com você, né? Lá do pai Abraão, Lázaro, né? Ele fala assim, olha, o rico fala, né? Deixa ele vir falar comigo aqui. Ele fala, os mortos não podem voltar. Ele tem os profetas. Então, Deus não vai deixar de usar os profetas para usar os mortos. A palavra é dura? É dura, mas o Senhor está falando para você, não se engane. Se você sonhar com mortos, se você... Lucas, vamos ler isso, o pastor está falando aí. Lucas, vamos ver aqui. Lucas, capítulo 16, versículo 19. Diz assim, a parábola do rico e do Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que havia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa dos ricos. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E Noá ergueu os olhos
estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta dos seus dedos e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E disse Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não podereis, nem tampouco os que de lá passar para cá. E disse: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que lhes dê testemunho, a fim de que não venham para cá, para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: eis que tem Moisés e os profetas, ouçam-os. E ele disse: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, também acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Então o Senhor diz aqui: o Senhor não vai usar um morto para falar com você. O que ela está falando aqui? Amém. Em nome de Jesus. Então, se você está sonhando com pessoas que é seu parente, eu sei que você vai sentir dor, tristeza, e você tem que repreender. Você vai usar o nome de Jesus, a autoridade que Deus te deu, e vai expulsar em nome de Jesus. Eu vou falar um fato aqui que aconteceu, não vou falar o nome, né? Um pastor, o pai dele morreu. Olha que coisa estranha. Isso foi ele que me contou para tava todo mundo lá em casa. E o pai dele morreu, ele era dirigente de uma igreja, o pai dele era dirigente de uma igreja, e ele teve um sonho que o pai dele voltava e foi colocado um outro pastor no lugar né, nesse caso o filho teria que assumir o lugar do pai, mas aí foi colocado um outro pastor para assumir a igreja. E aí ele teve um sonho que um pastor apareceu, aliás, que o pai dele apareceu no sonho, o pai dele tinha morrido, e falou para ele: você que tem que ficar naquele lugar. E ele fala: pai, o senhor? Ele fala: sou eu, você tem que assumir o lugar, tirar o pastor que está no lugar que é teu, você tem que assumir. Ele fala: pai, mas eu te enterrei. Quando ele olha, isso é um pastor, teve um sonho com o próprio pai, ele olha para os pés, era um pé de bezerra. Quando ele olhou e viu aquela pata, ele sentiu um cheiro de enxofre e o pai dele sumiu. Então você entende que o diabo até quer enganar, até nós que somos pastores, que temos conhecimento da Bíblia. Quando ele olhou: pai, eu te enterrei, aquele homem sumiu, aquele demônio sumiu, que não era o pai dele, e ele sentiu um cheiro de enxofre. Então nós temos que tomar muito cuidado. É duro para você ouvir isso: mas eu achei que minha mãe vinha falar comigo todas as noites, a minha vozinha vinha falar comigo todas as noites. Não é sua avó. É triste te falar, mas não é sua avó. Repreenda em nome de Jesus. É um espírito enganador querendo te levar para um mau caminho. Sonhar com água suja. Algumas pessoas às vezes sonham lavando a igreja, aquela água barrenta, aquela água suja. Não sei se você já sonhou assim. Você está lavando a igreja com aquela água suja. Uma vez uma irmã sonhou que estava lavando aqui a igreja e água suja, né? Sabe o que significa? Deus vai trocar pessoas, né? Deus está movendo pessoas. Às vezes Deus permite um abalo na igreja, ou de repente para tirar algo que está impedindo o crescimento. Porque, por exemplo, a Bíblia fala: andarão 2 juntos se não estão de acordo? Então às vezes Deus permite, machuca o coração da gente, né? Entristece. De repente você vê a tua igreja lá, talvez você sonhe com você lavando a tua igreja, não sei se você já sonhou assim, e você tira um balde de água suja, né? Significa que Deus está, né, abalando as estruturas, está mudando tudo, o quadro, né? Sonhar que você está tomando banho de água suja. Eu estou nadando, brincando na lama, né? Significa que você está nadando no pecado. Toma cuidado com aquilo que você anda fazendo. Se você está nadando na lama, você está se divertindo na lama, que nem desculpa a palavra, que nem um porco. Quem gosta de ficar na lama é porco, né? Porco, você dá banho no porco, você põe um lacinho, né, na porquinha, aquela porquinha que às vezes põe aqui
nos comentários, aquelas porquinhas bonitinhas, rosinha, né? Se você vê um porco de verdade, você dá um banho no porquinho, daqui a pouco, se você deixar, ele vai pra lama. Então, se você está sonhando que você está nadando na lama, tem alguma coisa errada na tua vida que Deus está querendo tirar, né? Outra coisa, sonhar com água limpa. Limpa, geralmente, a palavra sonhar com água limpa, tô terminando, tá? E não vou dar mais detalhes porque, enfim, cada um tem que buscar de Deus a interpretação. Tem muitas outras interpretações, né? Sonhar com tempestade, sonhar com chuva, né? Não vou falar tudo isso hoje, né? Sonhar com água limpa significa uma purificação, né? Sonhar com água limpa significa purificação, Camila, né? Por exemplo, os sacerdotes no Antigo Testamento não tinham uma bacia que eles tinham que lavar as mãos, se olhar naquela água. A água significa a palavra. Sempre que nós sonhamos com água limpa, simboliza a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela nos purifica, ela nos santifica, ela traz os ajustes. Sonhar com água limpa é muito bom. Agora, sonhar com cobras, né? Existem várias situações de sonhar com cobras. Nós sabemos que sonhar com cobras, a gente sempre deduz que é uma traição. Pode ser que seja, mas também pode simbolizar um ataque do diabo, né? Significa que o diabo está criando laços, né? Enfim, várias coisas. Sonhar com tempestades, né? De repente você está passando por uma tempestade, ou o Senhor está mostrando sobre tempestades, daquilo que o Senhor tem mostrado para você. Então, o que eu estou falando aqui, todos esses básicos exemplos que eu dei para vocês aqui, nós não podemos traduzir literalmente. Tudo que você sonhar com água suja, o que Deus está querendo? Eu lembro que quando eu fui para um determinado lugar, não vou falar o nome da igreja, eu estava saindo de uma igreja e fui para outra. Eu sonhei que existia uma piscina enorme e as águas eram cristalinas, lindas, linda água. Só que existia muitas folhas secas. Sabe qual foi a interpretação que Deus me deu? É só Deus para dar essa interpretação, porque eu, no meu raciocínio, não ia entender. Deus falou para mim que Deus ia me levar para um lugar onde a palavra de Deus era cristalina. Só que existia algumas áreas daquele lugar que eram secas, né? Então, eu lembro que quando nós chegamos nesse determinado lugar, o louvor era bom, mas não, né? Deus queria aperfeiçoar. Não tinha o ministério de ensino, não tinha. E aí, como meu coração estava sedento para ensinar, Deus me levou. Existiam algumas áreas, hoje ali tem um ministério ali de ensino, mas Deus me levou. Eu glorifico a Deus porque Deus me usou para aquela porta se abrir. Hoje tem pessoas lá que estão fazendo um bom trabalho, um excelente trabalho, mas Deus me levou para lá para iniciar aquele trabalho. Assim, quem sou eu, né? Falar, não, foi Deus que me levou. Aquelas portas, algumas áreas daquele lugar foram se abrindo. Hoje, o Ministério de Louvor ali é uma bênção. O Ministério da Palavra ali, de ensino, não tinha, mas hoje é uma bênção. E eu glorifico a Deus por eu ter interpretado esse sonho e obedecido à voz de Deus. A Bíblia fala, o galardão não é meu. A Bíblia fala, um plantou, outro regou, outro colheu. Então, cada um, aquele que planta, aquele que rega, aquele que colhe, todos têm a mesma importância. Então, de repente, Deus quer te usar para plantar, de repente, Deus quer te usar para regar, ou talvez você vai colher, de repente você está... eu vou dar um exemplo. Às vezes, Deus está levando você para levar a palavra para alguma pessoa. Você evangeliza tantos anos aquela pessoa, a pessoa nunca te ouviu. Ela cansou de te ouvir e não te ouve mais, né? A pessoa chegou, não quer mais nem ouvir. Aí vem outra pessoa e começa a regar, ensinar tudo aquilo que você já ensinou e começa a regar todo dia. Aí chega uma outra pessoa, ele vai na igreja, pela primeira vez, a pastor faz o apelo, ela aceita Jesus. Aí a pessoa que ganhou, fez a colheita, você fala, nossa, a minha igreja está colhendo muitos frutos. Mas você não sabe quem foi que plantou, quem foi que regou, e o Senhor fala que Deus deu crescimento. No reino de Deus, todas as partes têm a sua importância.
Naquele dia, Deus vai ver aquele que plantou aquela sementinha na terra seca. Deus vai ver aquele que regou, que ia lá todo dia, naquele sol escaldante, molhar todos os dias. E Deus vai dar o mesmo galardão para aquele que colheu. Porque todas as etapas são importantes. Então, a minha função no reino, a sua função no reino tem importância. Mas nós não somos melhores do que ninguém. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. E na próxima aula, eu não sei o que eu vou dar ainda. Mas eu vou estar anunciando, tá bom? Eu vou pedir discernimento para Deus. Porque eu não sei o que Deus quer. Talvez eu faça uma aula de um dia só, de uma live curta e depois vou revisando. Ou talvez eu pegue uma outra matéria. Eu estou em mente, sacerdócio real e maligno, ou talvez pedras fundamentais. Ou depois eu vou ver aqui o histórico de apostilas que eu tenho aqui. E aí eu vou estar comunicando a vocês. Hoje nós encerramos a aula sobre sonhos e visões. Eu gostei muito dessa aula porque é uma área que Deus fala muito comigo. Cada vez que eu ministrava para vocês, eu recebia aqui também. Não? Em nome do Senhor Jesus. Amém. Venham aqui para essa terra ensinar. Em nome de Jesus. Tá orando? Coloque em oração. Amém? Se Deus me der algumas interpretações, que eu não falei aqui, que são muitas, talvez na próxima aula eu fale algumas coisas ainda. Mas... por um momento eu encerro essa aula hoje e vamos ver o que Deus vai falar. Não sei qual é a próxima matéria. E é uma coisa que eu amo muito, ensinar a palavra do Senhor. Esteja orando por nós, pelo nosso ministério. Eu estou orando por cada um de vocês. Camila. Vai não. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Fique com Jesus. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor. Deus abençoe a tua casa. Eu vou orar por você. Senhor, eu coloco diante de ti a vida de cada um dos teus filhos que está comigo, Senhor, nesta live, que vão compartilhar. Que o Senhor use a vida dos teus filhos, meu Deus. Às vezes, meu Deus, os teus filhos têm falado, mas pessoas não têm ouvido. Mas que através, Senhor, da vida dos teus filhos, que o Senhor usando a vida de cada um dos teus filhos, pessoas sejam alcançadas, pessoas sejam curadas, pessoas sejam renovadas no Espírito, meu Deus. Coloco diante de ti cada uma dessas pessoas que estão assistindo comigo, aquelas que vão assistir posteriormente, que o Senhor venha abençoar individualmente cada um dos teus filhos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dá o crescimento, Senhor, para a vida dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a Rosana, Camila, a Maria, a Solange. Tem algumas pessoas aqui, a Rita. Deus abençoe. Compartilhe essa live. De repente Deus quer usar você para falar com outras pessoas. De repente, você compartilhando, Deus pode falar com pessoas que você nem imagina. Amém? Deus abençoe a sua vida. Abençoe a sua casa. Até a próxima quarta-feira. Em nome do Senhor Jesus.